Fala galera, James aqui para falar com vocês pelo Futebol da Fronteira e vamos falar hoje, estou com a camisa do Brasil aqui, ó. Geralmente para quem acha que eu não gosto do Brasil, só falo da MLS, só falo da Argentina, que no Futebol da Fronteira não tem Brasil, não tem Flamengo, que o povo adora falar que eu não falo do Flamengo. Mas Futebol da Fronteira, gente, não tem Flamengo, pelo menos por enquanto. E não tem time brasileiro de modo geral, tá? Então não é só o Flamengo não. Mas enfim, vamos falar aqui sobre a Sul-Americana. Então, como é um torneio ali que fala um pouco do Brasil, eu estou colocando uma camisa do Brasil para homenagear uma menção honrosa do Brasil, porque claro vai ter Brasil aqui na Sul-Americana como teve na Libertadores, nos dois vídeos anteriores que eu já havia feito, parte 1 e parte 2 da Libertadores. Tá um pouco longo os vídeos da Libertadores, mas vale a pena assistir porque tem tudo que você precisa saber de estatística, entre outras coisas, de recordes da Sul-Americana, maior artilheiro, maior passador, maior campeão, técnico, jogador, tá tudo lá. Então você quer assistir, assista os vídeos da Libertadores, que eu fiz parte 1 e parte 2 aqui no canal, certo? Mas, bom, aproveitei o gancho e falei, agora eu quero falar sobre a Sul-Americana, que é o segundo maior torneio da Conmebol e até um dos maiores da América. Tudo bem que tem a Conca Champions ali, que é o maior da CONCACAF, mas não fica muito atrás, porque em relação à competição, ali a Sul-Americana também é muito forte, até porque muitos times vêm da eliminação da Libertadores, então também são times fortes ali que fazem uma briga boa com os times classificados para a Sul-Americana. Bom, o torneio ele não é tão antigo quanto a Libertadores. Basicamente, ele começou em 2002, teve a sua primeira participação, seu primeiro ano de competição foi em 2002, com apenas 21 equipes de diferentes países disputando o torneio. Em 2017 foi que mudou para o formato que se conhece como o de hoje. O torneio foi reestruturado para ter um acompanhamento em paralelo com a Libertadores, que a gente conhece como também, porque a Libertadores também mudou e a Sul-Americana mudou para acompanhar esse processo da Libertadores, para ter os campeões ali próximos, como você pode ver agora, o campeão da Sul-Americana vai ser ali no final de novembro, junto com a Libertadores, basicamente diferença de uma semana. Então, é assim que está funcionando agora a Sul-Americana junto da Libertadores para ficar uma coisa um pouco mais fácil, mais homogênea. Enfim, as vagas para o torneio, vou estar falando aqui, só que antes, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir. Achei que eu ia esquecer de falar sobre isso. Por favor, se inscreva, curta, comente aqui no canal, é importante essa ajuda que vocês têm dado. Já estamos crescendo de uma certa forma, já está com 102, 103 inscritos. Ajuda muito essa interação que vocês têm dado, essa força que vocês têm dado pra gente. Curtidas, comentários, inscrições, divulgações, compartilhamentos. É muito importante isso, a gente está vendo o resultado, então por favor, continuem ajudando, até porque vocês vão estar sendo beneficiados com conteúdos melhores, histórias mais ricas, porque a gente vai ter qualidade material, não só material, digo tecnológica, para poder pesquisar mais a fundo coisas que a gente gostaria, mas às vezes falta tempo, porque a gente também tem que demandar, tem que estar fazendo os conteúdos a prazo para colocar no dia certo, para manter religiosamente os dias e até horários quando possível, para o YouTube entender que a gente está tendo uma frequência e passar até a divulgar com mais uma rotina diferente. Então, tudo isso tem que ser planejado, não é tão simples assim fazer esses vídeos no YouTube. Tem que ter um profissionalismo, tem que ter uma rotina, tem que ter um comprometimento. Então, por isso que a gente pede essa ajuda para, naturalmente, todo mundo sair ganhando, certo? Então, você que conhece ou que quer conhecer mais sobre futebol argentino, paraguaio, mexicano e estadunidense, por favor, então se inscreva no canal aqui Futebol na Fronteira para saber de estatísticas, entre outras coisas. Tudo aqui no canal, no Instagram, TikTok, Spotify, Twitter, entre outros. Todas essas redes sociais, todas essas plataformas midiáticas estão na descrição para você acessar e você passar a seguir e acompanhar diferentes conteúdos em diferentes plataformas, tá? O vídeo aqui deve ter um vídeo aqui acima para você assistir sobre um vídeo que bombou, um vídeo anterior, ou até o vídeo da Libertadores que eu mencionei, para você assistir ou rever, porque talvez possa ter esquecido alguma estatística e queira falar com um amigo sobre aquele cara que tem mais tantos gols quanto que o outro. Enfim, você pode fazer o que você quiser com as estatísticas que estão aqui e pode ter certeza que elas são verídicas, porque foi muito bem pesquisadas antes de passarem aqui para vocês, certo? Vamos falar aqui sobre a Sul-Americana então?
Porque é o seguinte, eu falei um pouquinho da história, como é que ela começou, como é que ela está hoje, e aí tem as vagas para a Sul-Americana. Basicamente, Brasil e Argentina são os privilegiados ali, com 6 vagas cada. Os outros países participantes da Conmebol, cada um tem 4 vagas para a Sul-Americana. Pois é, os brasileiros e argentinos são mais relevantes no campeonato, o coeficiente também é maior, então a relevância dos países ajuda a dar vaga para os times que são mais, para os países que têm clubes mais importantes. Isso é basicamente como tem no coeficiente da UEFA, aonde tem times que tem países que têm mais vagas para a Champions, até a Estrela de Ouro, onde a Estrela de Ouro tem países onde a Estrela de Ouro tem uma pontuação maior, a pontuação é 2, ou então a pontuação é 1,5, de acordo com a importância, a relevância de cada país. Tá? Você pode até reparar que, por exemplo, a França e Portugal ficam brigando ali. Às vezes a França tem 2 pontos na Estrela de Ouro, às vezes é Portugal que tem. Hoje é Portugal. Então a França já perdeu, tinha 2 pontos até a última temporada, caiu, agora está com 1,5 ponto. Então, por exemplo, quem quiser ser campeão da Estrela de Ouro precisa fazer muito mais gols do que os outros times do que os outros jogadores que já tem uma pontuação de 2. Então é basicamente desvantagem jogar nessas ligas. Enfim, é basicamente assim que funciona. A relevância ajuda a dar mais vagas, entre outras regalias que os países e os clubes daqueles países podem receber. Nesse caso, a Sul-Americana tem aqui Brasil e Argentina como os privilegiados, 6 vagas cada. Quem tem 4 vagas? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, ali no total, cada um com 4 vagas, que são os participantes da Conmebol de modo geral. Aí tem essas vagas, mais 12 vagas, que também são vagas direcionadas aos clubes que vieram da Libertadores. No caso, esses clubes vieram 4 equipes eliminadas na fase 3 da Libertadores. Atenção, não é fase de grupos, é uma fase anterior à fase de grupos. Então, a fase 3, que é um mata-mata ali, tá? E 8 equipes também, que são as 8 equipes na terceira colocação da fase de grupos. Então, as terceiras melhores colocadas da fase de grupos, que são no total ali 8, vão para a Sul-Americana disputar o torneio depois que foram eliminadas da Libertadores. Então, o torneio, de modo geral, tem 6 fases. Tem a fase 1, que é a eliminatória total, tem a fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande final da Sul-Americana. Todas as fases serão disputadas de jogos em ida e volta, exceto a final, tá? Então é bom deixar isso claro, a final, como também na Libertadores, é jogo único. Formato, vamos por parte, como funciona a primeira fase. São 44 equipes classificadas, dessas 44, 32 equipes disputam a primeira fase. Na primeira fase, basicamente é uma fase onde é uma fase nacional, então o time boliviano vai pegar o time boliviano, o time colombiano pega o time colombiano, são só times do mesmo país que se enfrentam, é uma fase de fato nacional para ver quem são os melhores times daquele país que vão avançar para a fase seguinte, que é a fase de grupos, tá? E aí é bom deixar claro que times brasileiros e argentinos não disputam a primeira fase, eles só começam a jogar a partir da fase seguinte, que é a fase de grupos. Então os 6 times começam apenas na fase de grupos, tanto da Argentina quanto do Brasil, certo? Então, dito isso, vai ter um total ali depois, na fase de grupos, de 16 classificados para desses 16 classificados da primeira fase que avançam para a fase de grupos, beleza? E aí, claro, vai ter um sorteio para ver quem vai enfrentar quem. Então, um sorteio prévio ali para ver quem vai se enfrentar. E os 2 classificados de cada país vão avançar para a fase de grupos. Os 2 melhores classificados, os 2 melhores classificados que venceram aquele duelo avançam para a fase de grupos, certo? Na fase de grupos vai ser disputado 16 classificados da primeira fase, mais os perdedores da Libertadores, aí eles entram na fase de grupos. 4 perdedores da terceira fase, que não é a fase de grupos da Libertadores, tá? É a terceira fase, uma fase anterior à fase de grupos. Aqueles 4 perdedores da terceira fase vão estar na fase de grupos da Sul-Americana.
totalizando ali um grupo de 32 equipes na fase de grupos, 8 grupos dividido, 8 grupos de 4. Então, uma divisão ali pela Sul-Americana nessa fase de grupos. Nas oitavas de final, vai ser disputado a fase de grupos normal, e aí os primeiros colocados de cada grupo que avançam para as oitavas de final, tá? Então, os primeiros colocados apenas de cada grupo. O segundo esquece, do segundo para baixo estão todos eliminados. Então, apenas os primeiros colocados de cada grupo avança para a oitava de final. E aí que começa o negócio. São 8 contra 8, porque os primeiros colocados de cada grupo são 4 grupos, então os 4 colocados ali vão para as oitavas e enfrentam os 8 colocados enfrentam os 8 colocados que estavam na Libertadores. Os três melhores colocados de cada grupo da Libertadores vão para as oitavas de final da Sul-Americana e enfrentar os primeiros colocados daqueles 8 grupos da Libertadores, da Sul-Americana. Então, vão ser 8 contra 8 ali nas oitavas de final, no modo normal, claro, seguindo a lógica. E aí vai ter o sorteio dos times, como eles vão se enfrentar. Pote 1, pote 2. Pote 1 é basicamente fase de grupos da Sul-Americana e pote 2 são os eliminados da Libertadores. Então vai ter o sorteio ali e aí eles vão se enfrentar e os campeões avançam para as quartas de finais. É bom salientar, é bom deixar isso claro, tá? Aqui a equipe com menor numeração, não é maior, tá? Com a menor numeração obtida nas respectivas fases de grupos. Então, independente se o time vai enfrentar o time da Sul-Americana, da fase de grupos da Sul-Americana e o da Libertadores, independente disso, o time que tiver menor pontuação, ele tem um direito, ele é privilegiado, então, a escolher o local de volta do mata-mata até as semifinais. Final, esquece, final já muda, é um outro cenário. Mas até a semifinal, essas equipes que se enfrentam, entre esse duelo, entre essa dupla que se enfrenta, a que tiver menor pontuação na fase de grupos, ela tem a oportunidade, ela tem o privilégio de escolher o local de volta para o mata-mata, ok? Então, até a semifinal isso acontece. Aí os campeões, os vencedores da oitava avançam para as quartas de finais, e aí os outros classificados vão se enfrentar da seguinte maneira. Basicamente vai ser em ordem alfabética, então vai ser da primeira letra até a última letra. Então vai ser o vencedor da partida A contra o vencedor da partida H, o vencedor da partida B contra o da G, o vencedor da partida C contra o da F e o vencedor da D contra o vencedor da partida E. Então basicamente é assim, quase como se fosse na NBA, entre o primeiro contra entre o melhor e o pior colocado, só que como não funciona assim, é só em relação à ordem alfabética, então vai ser do primeiro ao último em ordem alfabética esse confronto, beleza? E aí, avançando para a semifinal, vai ser a seguinte maneira. O primeiro semifinalista enfrenta o quarto finalista. O segundo finalista enfrenta o terceiro finalista em ordem ali cruzada na comparação para a semifinal. Chegando na final, os finalistas vão se enfrentar em partida única e o local vai ser sorteado pela Conmebol. Então vai ser um local neutro, onde não tem problemas com torcidas. Como já conhece um pouco, porque já tem um tempinho, isso já tem uns 2 anos, mais ou menos, que a Libertadores vem fazendo isso, a Conmebol de modo geral. A Sul-Americana não é diferente, então vai ser em campo neutro a final e partida única também a final da Sul-Americana, tá? O último adendo aqui em relação ao formato da competição é o que a equipe que será considerada a equipe A, porque como se fosse a mandante do torneio, da partida, ela também vai ser a equipe com menor pontuação. Então a equipe que tiver menor pontuação entre os finalistas lá da fase de grupos, ela vai ser considerada a equipe A, a equipe mandante daquela partida, mesmo sendo em campo neutro, tá? Aí vamos a algumas estatísticas sobre a Sul-Americana. Campeões da Sul-Americana. Obviamente que a Argentina está sempre ali na frente, né, da Sul-Americana, da Libertadores,
até da Copa Suruga, que eu falei recentemente, na antiga Copa Suruga, antigo nome da Copa, também a Argentina tem uma certa superioridade ao Brasil. E aí a Argentina aqui tem 9 conquistas de Sul-Americana, com 2 do Independiente, 2 do Boca Juniors, uma do River Plate, uma do Defensa e Justiça, uma do São Lourenço, uma do Lanús e aí também tem uma do Arsenal para fechar. No Brasil, são 5 conquistas, com o Internacional, São Paulo, Chapecoense e Atlético Paranaense, todos com uma conquista cada. Podendo ter mais uma conquista, vai ter mais uma conquista, o Brasil vai chegar a 6, de qualquer forma, seja com o Atlético Paranaense, seja com o Bragantino. Aí é questão de saber se o Bragantino vai ser mais um campeão inédito na competição, em termos de Brasil, ou se o Atlético Paranaense vai se tornar o maior campeão brasileiro na Sul-Americana com 2 conquistas, né? Se desvinculando aí daquele bolo de brasileiros campeões da Sul-Americana. Na sequência aqui tem o Equador com 2 conquistas, no caso é o LDU campeão e o Independente Del Valle também. Colômbia tem um campeão apenas, que é o Atlético Nacional. No México tem campeão, sim. Quem disse que não tem campeão? Tem campeão na Sul-Americana. Pode não ter Libertadores, pode não ter chegado na Libertadores como campeão. Chegou na final, mas não foi campeão. Mas na Sul-Americana tem. Na época eram convidados, tanto para a Libertadores quanto pela Sul-Americana. E os times mexicanos participavam. E o Pachuca, em especial, em 2006, foi campeão da Sul-Americana. Então o México, que é um país convidado, era um país convidado, passou à frente de alguns times, de alguns países que já, de fato, fazem parte da Conmebol e não tem um título internacional. O México veio aqui como convidado e venceu o título na frente de alguns times que fazem parte da competição e não tem título internacional. Então olha só, o México quão forte é chegar num torneio diferente, numa parte do continente diferente e vencer o torneio. Então, em 2006, Pachuca foi campeão. Então, eu estou fazendo o México ter uma história, ter um vínculo, um laço aqui com a América do Sul pela Conmebol. O Chile também tem a sua conquista com o time da Universidade do Chile. E o Peru, que tem um time chamado Cienciano, campeão da Sul-Americana apenas uma vez, mas é campeão. Bom salientar, aí eu vou para a parte de curiosidade já, que é o seguinte: o Cienciano é o único time peruano campeão de qualquer torneio internacional. Nenhum time peruano foi campeão da Libertadores ou da Sul-Americana, a não ser o Cienciano. Então o Cienciano tem o único título internacional do país do Peru, que é um título de Sul-Americana pelo clube então do Cienciano. O Peru não tem uma grande tradição em torneios assim, como campeões, mas o Cienciano conseguiu ali um campeonato para o Peru na Sul-Americana. Então é o único time campeão desse torneio, de qualquer torneio internacional de modo geral. E aí eu quero falar mais 2 curiosidades bacanas aqui. O São Lourenço, que foi campeão da Sul-Americana na época, o time argentino, na época que foi campeão, o técnico do time era o Manuel Pellegrini, que é muito conhecido na Europa, no futebol mundial de modo geral. O Manuel Pellegrini, treinador do Real Madrid, treinador do Manchester City, do West Ham, ele foi técnico do São Lourenço, campeão da Sul-Americana na época. Então, um técnico tão conhecido mundialmente, na época participou da Sul-Americana e foi campeão pelo São Lourenço. E aí, para finalizar, eu que sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto da MLS, que não sei o que lá. A MLS aqui também teve sua participação na Sul-Americana, para quem não sabe. Eu, quando fui pesquisar, fiquei feliz em saber, não imaginava que tinha essa parte na história da Sul-Americana. E tem sim, um time da MLS fez parte, foi convidado, como os times mexicanos, ele foi convidado para a Sul-Americana, e esse time é um time grande da MLS, que é o DC United. DC United foi convidado 2 vezes, em 2005 e 2007, para a Sul-Americana. Ambas as vezes ele foi direto para a 8ª de final e ficou por ali mesmo, não conseguiu passar, mas chegou à 8ª, chegou a disputar 2 jogos cada, totalizando ali 4 jogos historicamente pela Sul-Americana. Mas o DC United, que é um time bem de longe, lá da Sul-Americana, dos Estados Unidos. Imagina a viagem que deveria ter feito para o mata-mata, né, entre as equipes. Então, mas de um modo geral, o DC United jogou a Sul-Americana, não venceu, não chegou a ir tão longe, não chegou a passar das 8ª de final, mas jogou um time estadunidense na Sul-Americana em 2005 e em 2007. Então,
Espero que tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo para falar sobre a Sul-Americana, mas eu consegui até falar, digamos que em um vídeo. Eu poderia ter feito em 2, 10 minutos cada, mas eu falei, dá para fazer 20 minutos se considerar que a Libertadores teve ali um total de 25 minutos cada, mais ou menos. Então, tá aí o vídeo da Sul-Americana. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um pouco longo, mas com conteúdo, com curiosidades e com estatística também sobre essa competição, que é a segunda mais importante da Conmebol, então há de se valorizar, certo? Então, ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!